Ai, 66, o clube do meu coração. É por ti que eu dou a vida, é por ti que eu dou a vida, força mágica união. Os unionistas, bem-vindos a mais um episódio deste podcast. Passando então já diretamente pelo futsal, em que os nossos petiscos participaram num torneio realizado no pavilhão de Porto Mós, onde contou também com a presença das equipas do São Jorge, Centro Social de Évora de Alcobaça e ACRD Ferrel. Também os nossos benjamins participaram num jogo contra o Arnal, no pavilhão dos parceiros. Passando do futsal para os esportes, e começando pela VPG Taça de Portugal, que começou nos 16avos de final, onde a equipa passou por sorteio automaticamente. Depois, nos oitavos de final, apanhou os Next Game e venceu por 6-0. Nos quartos de final, apanhou o Famalicão, tendo vencido nas grandes penalidades depois de um 0-0 no tempo regulamentar e prolongamento. E depois nas meias finais acabou eliminada pelos Plays por 2-1. Já na VPG Champions League, a equipa terminou em primeiro lugar do seu grupo com 6 jogos, 5 vitórias, 1 empate e 16 pontos, tendo já disputado os 16avos a eliminar, onde a duas mãos venceu por 2-0 em casa e perdeu 2-1 fora, tendo eliminado a equipa turca do Skykur Rizespor. Dos esportes para o basquetebol, as nossas equipas não competiram oficialmente, mas realizaram o Torneio da Páscoa, onde contou com a presença dos nossos sub-14 masculinos, sub-16 femininos, sub-16 masculinos e sub-18 masculinos, tendo todos estes realizado jogos contra o Clube de Basquetebol de Tavira. Passando do basquetebol para o futebol de formação, começando pela nossa equipa B de sub-10, que perdeu com a batalha por 3-0, pois a nossa equipa de sub-11 venceu o Guiense por 5-1, a nossa equipa B de sub-12 venceu a Associação Pedro Roma por 3-2, a nossa equipa A de sub-12 venceu o Carnide por 12-0, a nossa equipa de futebol 7 sub-13 venceu a Ilha 8-2, pois a nossa equipa de B Futebol 9 Sub-13 venceu os Unidos por 5-0. A nossa equipa A de Futebol 9 Sub-13 venceu o Atuguiense por 5-0. Os nossos iniciados C perderam 5-2 com o Santa Amaro e encontram-se neste momento na segunda fase da Série B, em quinto lugar com 4 pontos em 3 jogos. Os nossos iniciados B não competiram neste último fim de semana, enquanto que os nossos iniciados já aproveitaram para antecipar a jornada 11, onde foram ao Golgotano vencer por 1-0 e encontrou-se neste momento com 23 pontos em 10 jogos nesta fase de manutenção da primeira divisão. Tem mais um ponto que o Real, agora com mais um jogo, aliás, estando também com 9 pontos de vantagem para os lugares de descida, mas com esse tal jogo a mais. Também os juvenis B não competiram neste último fim de semana e os juvenis A empataram 0-0 com a Sacavenense e estão neste momento em quinto lugar com 8 pontos em 5 jogos, e com este empate estão neste momento só em igualdade pontual com a primeira equipa em lugar de descida. Ainda assim tem um jogo a menos, onde poderá aproveitar para se distanciar. Os nossos júniores deslocaram-se a Fátima e venceram por 3-0 e somam 38 pontos nesta segunda fase, ou no conjunto das duas fases, estando neste momento com mais 9 pontos que o quinto classificado, que é um lugar de descida garantida. Os nossos veteranos enfrentaram a Chans e venceram por 1-0. Indo então finalmente para o futebol sénior, onde a equipa se deslocou a Matosinhos para enfrentar o Leixões e acabou a repetir o nulo da primeira volta do Dr. Magalhães Pessoa, num dos talvez melhores jogos dos últimos tempos, provavelmente um dos nossos melhores jogos e talvez também um dos melhores jogos a nível de oportunidades criadas da temporada, onde provavelmente em condições normais teríamos ganho com
com facilidade, mas acabou a falhar escandalosamente, diria, na finalização. Será talvez precoce estar a dizê-lo, mas creio que pelo menos no imediato a troca de treinadores acabou por surgir efeito, pelo menos a nível exibicionais e mesmo a nível individual. Certos jogadores parece terem recuperado a confiança e estarem a subir novamente de forma e voltar a mostrar o que uns os que já nos mostraram, outros talvez mostrar um pouco mais do que são capazes. Neste jogo contra o Leixões, Diogo Amado chegou à marca dos 75 jogos de Castelo a peito, ele que continua a ser o único jogador do atual plantel a saber o que é representar o clube na Primeira Liga, tendo no total destes 75 jogos marcado por 3 vezes. Relativamente a reencontros, Carlos Fangueiro, treinador do Leixões, que enquanto jogador representou a União na temporada 2004-05, onde em 36 jogos marcou 2 gols. A nível classificativo, este empate não muda muita coisa. A nível do lugar, a União mantém o 12º lugar, mantém também os 8 pontos sobre o lugar de playoff, mas com haver essa inversão na tabela de Oliveirense ao ter vencido, subiu para os lugares acima do playoff, com o Feirense a ter caído para essa posição. Mantém também os 13 pontos para os lugares de descida direta. Passando então para a antevisão do próximo jogo, onde a equipa vai receber o Lanque Vilaverdense, uma grande oportunidade para praticamente selarmos qualquer possibilidade de uma descida direta, uma vez que se vencermos deixamos este mesmo Lanque a 16 pontos, com 15 por disputar. Claro que nesse aspecto, para confirmar isso mesmo, seria preciso o Belenenses não vencer também, mas isso já são coisas que não podemos controlar e temos que nos focar no que podemos. Também não só para evitar qualquer possibilidade de descida direta, que é quase impensável, mas poderá, enquanto for matematicamente possível, nunca há de desclarar. Também uma vitória aqui era importante para nos deixar praticamente fora de não matematicamente, mas virtualmente fora de um lugar de playoff. No jogo da primeira mão, acabou numa vitória por 1-0 com gol de Aramis para o Lanque, e sendo esse o único jogo oficial entre toda a história dos dois clubes. Vamos passar então para a eleição do melhor da semana. É boa maldição, juntos vivemos todos dia, vivemos bem na segunda divisão. O melhor da semana vai então para a vitória dos nossos júniores contra o Fátima por 3-0, tendo dado provavelmente um passo importante rumo à manutenção. E como sempre, para finalizar, muito mais que um clube, a União Desportiva de Leiria é um modo de vida.